Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos de volta aqui com o professor Zaineg Entrevista, no Lê em Campo, aqui no YouTube, né? E hoje a nossa entrevista é com o Dr. Renan Borros, né? Borros, Isso. B-O-H-U-S. O Renan é advogado, né? Dá pra ver pela... Olha a estica, né? Um baita de um advogado, e aluno em Direitos Fundamentais, no mestrado em Direitos Fundamentais do Unifiel, e é meu aluno na disciplina de Direito Desportivo lá no mestrado. E como o aluno tem que obedecer professor, eu falo, você, para ter meio ponto na nota, vai dar uma entrevista para nós lá no Lê em Campo. Bom, obrigado você vir aqui, né? E é uma alegria muito grande ter você aqui. Agora, na qualidade de advogado, esquece, esse negócio de aluno é brincadeira. Não muita, mas é brincadeira. Bom, eu que, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, não sei o horário que estão assistindo. Agradeço o convite. Falar de futebol é sempre muito importante, eu milito nessa área, eu vivo futebol, respiro futebol, a minha casa respira futebol, minha mulher respira futebol, então falar de futebol é falar da minha vida, então é um enorme prazer. Então, e ele é advogado, ele é de torcida uniformizada, vocês já vão daqui a pouco descobrir qual é, e advogado de torcida uniformizada. Então nós vamos repercutir o tema aqui, torcida uniformizada ou organizada. Uniformizada era no tempo que eu fundei uma torcida, né? Hoje se fala torcida organizada, mas eu gostava uniformizada, que é todo mundo com a mesma camisa. Ele é advogado da Gaviões da Fiel, que é uma das mais antigas torcidas organizadas, não sei se chama assim hoje, mas uma das e a maior talvez, sim, do Brasil, né? Sim. Ela é de 69, eu já te falei, conta agora pro pessoal, um dos fundadores dela, o Flávio Lacelvo, fui muito amigo, hoje sou amigo de um que fundou a Gaviões, depois fundou a 12, que é o Raul, né? Lá que é conselheiro no Corinthians. Então vejam que nós vamos talvez desmistificar muitas coisas aqui. Me diga uma coisa, como é que você foi parar na... Você primeiro entrou na torcida, depois foi estudar direito e virou advogado, ou já entrou como advogado? Tem uma história muito interessante. Essas que a gente gosta. A minha mãe, ela fala para mim, em 2018, quando eu começo a advogar, eu faço parte de um dos advogados dos Gaviões. E eu lembro que eu cheguei em casa e contando pra minha mãe, eu vou ser advogado da Gaviões. E minha mãe começou a chorar. Nossa. E ela falou, você não sabe, quando você tinha 4 anos de idade, você falou, um dia eu vou ser advogado da Gaviões da Fiel. Ela chorou de emoção, porque ela não... tivesse chorado de raiva, igual meu filho então vai se meter. Ela ficou assim extremamente emotiva, porque legal, embora isso sempre foi um sonho meu. Ela nunca falou pra você? Nunca ou se falou, não me lembrava, ou nunca falou. Ou às vezes não queria que eu fosse advogado de torcida organizada, né? Falou, melhor eu não falar para não incentivar. Para não incentivar, vai que ele queira. A minha história na torcida organizada, eu acho muito interessante falar o seguinte, antes de ser advogado dos Gaviões, eu sou dos Gaviões. Eu faço parte do quadro associativo dos Gaviões. E o Gaviões ele tem uma influência muito grande na minha vida, principalmente de caráter, né? A gente aprende muita coisa boa na torcida organizada, ao contrário do que dizem, né? Então, eu sempre fui muito corintiano, a minha natureza é corintiana, meus pais são... Meu pai é corintiano, meu falecido pai, a minha avó, a minha bisavó. Então, minha família sempre viveu ali no Parque São Jorge. Só que eu vivi muito mais parte da minha mãe. E a família, parte da minha mãe é São Paulina. Então, era aquele momento em que o São Paulo estava bem melhor que o Corinthians. Meu avô, São Paulino, então a gente sempre tinha aquela questão da zoeira e eu sempre era o resistente da família, né? Resistente, a família batia e eu sempre defendendo o Corinthians. A gente estava ali naquele momento que antecede um pouco ali ao rebaixamento. E mesmo assim na escola eu fazia questão de com a camisa do Corinthians. Tinha uniforme, eu sempre entrava com o uniforme da escola, chegava lá, eu tirava o uniforme, o diretor mandava colocar, me suspendia e eu sempre usava a camisa do Corinthians. E eu lembro que tinha um rapaz que sempre ia todo com a roupa dos Gaviões. E eu olhava aquilo ali admirado, né? Falei, nossa.
E ficava querendo fazer parte da rodinha para poder ouvir. E falava, não, nós fomos no jogo no Morumbi, subia a bandeira, ficávamos embaixo da bandeira, e aquilo fascinante. Você era adolescente. E ele via aquela coisa, assim, ele falava, o que esse rabo tá fazendo aqui comigo, né? Ele fala, olha, nós vamos sair para ver o próximo jogo do Corinthians, era 2 ruas acima da minha escola, nós vamos se reunir com a galera e nós vamos pro jogo. Se você quiser conhecer a Gaviões, você faça isso. Eu tinha 15 anos. Ah, adolescente. Então, comecei a entender, aí foi 2015, 2016, mas nesse momento eu ia escondido dos meus pais. E aí tem mais uma história extremamente engraçada e interessante. Era uma época de carnaval, meu pai morava no litoral, minha mãe morava em São Paulo e passava o carnaval no interior de São Paulo. Eu tinha lá meus 16 anos e falei pra minha mãe, mãe, eu vou passar o carnaval com meu pai. Falei, pai, eu vou passar o carnaval com a minha mãe. E fui desfilar nos Gaviões. Foi na televisão. E a hora que a televisão mostra, tá todo mundo assistindo. A Gaviões acho que era a segunda escola a entrar, no sábado tá todo mundo assistindo, aparece, pronto. Tem um cara que tava nesse desfile ali, ó. Ele que mandou focar, foca esse moleque aí que ferrava a vida dele, Luciano. Aí minha mãe me obriga a ir pro interior, vamos no interior, e quando eu vou entrar, parece aquele corredor polonês, né, na família. Quando eu vou entrar, todo mundo xingando, não sei o quê. Mentiroso, não se Eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, a senhora quer saber onde eu vou estar todos os domingos e onde eu vou estar no próximo carnaval? Então me deixa aí, porque senão eu vou continuar mentindo, mas eu vou dar um jeito de ir. Aquele momento a minha mãe engoliu as palavras e ela entendeu, falou, olha, eu não tenho como segurar, então é melhor eu orientá-lo. E graças a Deus o parte do grupo que eu frequentei ali nos Gaviões no início, são amigos meus até hoje. Pessoas legais. Pessoas assim, extremamente trabalhadoras, honestas, estudam. Hoje os filhos fazem parte da torcida organizada. Então aquilo fez com que me ajudou a formar o caráter, principalmente, né, da rua. Porque a gente às vezes aprende muita coisa dentro de casa. E como minha família não é uma família que foi vivida de rua, os Gaviões me ajudou muito nessa questão. A família protege, né? Protege, não são as coisas ruins que ocorrem no mundo. Acho exatamente. Que todos nós passamos por isso. Então eu aprendi muita coisa. Então essa é a minha história dos Gaviões. E eu começo a viajar, caravanas, assistir a todos os jogos. Ali a gente faz do jogo do Corinthians um hábito. E aí começamos em todos os jogos e seguimos isso até hoje, fielmente até hoje. Com algumas exceções. Por exemplo, tive uma exceção essa semana passada que não poderia jogo porque ia ter aula, mas o professor muito legal, a gente conseguiu mudar a data da aula para ver o jogo. Ver se pode isso, gente. Então essa é a história. E aí eu não fui ao jogo, isso que é o mais interessante, mas tudo bem. Eu falei, mas agora vai dar entrevista, não é assim, não é de graça as coisas. Mas rapaz, é que eu não sou entrevistado, eu não vou falar, mas minha história é mais ou menos parecida com a sua, só que eu fundei torcida. Aí você virou Gaviões, ficou indo, aí você resolveu fazer direito. Isso. E você pensava, você é advogado de torcida ou advogado do Corinthians? Isso, a ideia era ser advogado do Corinthians, né? Mas quando eu era jovem, eu estudava, falei, um dia eu vou ser advogado do Corinthians. No fim, não fui advogado do Corinthians, mas ajudei o Corinthians muito na área jurídica, sem ser advogado, sou conselheiro. Mas eu sei, não é só você, dos outros nossos adversários também. Todo mundo que estuda direito, aluno fala, eu quero ser advogado do Palmeiras, eu estou estudando, eu quero ver se eu entro no jurídico do São Paulo. Quem gosta de direito desportivo quer trabalhar no seu clube. Com toda certeza. E aí, como é que você foi parar lá como advogado? Você já estava lá dentro, né? Eu já estava lá dentro, eu entro na faculdade de Direito, eu me formo. E assim que eu me formo, eu trabalhava no direito do trânsito naquela época, mas isso, trabalhei 5 anos no direito de trânsito. Defendendo? Condutor, teve problemas com na Jari, essas coisas aí? Tudo, CETRAN, tudo. Poxa, acho que eu vou contratar um advogado aqui. Mas eu sempre tive uma paixão muito grande pelo direito penal, até mesmo porque essa vivência de rua, eu vi muitas coisas assim, torcida organizada, que repressão. Bairro você morava, ou ainda mora no mesmo bairro? Brasilândia e Freguesia do Ó. Zona Norte aqui. Zona Norte de São Paulo. Então, Freguesia lá tem uma coxinha muito boa, né? Tem. Lá na Matriz. Então assim,
E eu sempre gostei, assim, né, de muita coisa da rua, molecada com pipa, molecada com bola, e conforme a gente vai crescendo... Conforme a gente vai crescendo, a gente começa a perder amigos para criminalidade, amigos que se perdem para drogas, principalmente. O Gaviões tem uma influência muito grande na minha vida para mim usar droga, muito grande. Então, isso que eu queria, porque a gente conversando na faculdade, apesar que eu já sabia disso, e vocês vejam, a Fiel tem uma coisa interessante, a Fiel com O, que é a nossa faculdade, não com L. Nós tivemos, sabe o Martorelli, presidente do Sindicato dos Atletas, foi goleiro do Palmeiras, e ele foi meu aluno, ele ingressou no mestrado. Alguns professores falaram, mas jogador de futebol no mestrado? Eu falei, e qual o problema? Perdão, amigos e amigas. Eu falei, qual o problema? Ele, jogador de futebol, estuda, é inteligente, ele é formado em Direito, e o Martorelli foi um dos melhores alunos que a gente teve lá. Ele foi me orientando, tirou 10 na dissertação, escrevendo ao contrário do que eu penso de um determinado assunto. Com você ninguém falou nada, mas muitas pessoas podem ter pensado, cara de torcida uniformizada fazendo mestrado? Não tem nada a ver, gente. Nós começamos a bater um papo, né? Eu tenho um grupo muito legal nesse mestrado aqui, vocês são ótimos, né? Ontem eu mandei um recadinho, ontem aqui do dia que nós estamos gravando, né? Eu falei, a apresentação de vocês foram ótimas, e foram mesmo. É um pessoal que gosta de estudar e são bem amigos. Mas então, conversando com ele, eu falei, puxa, que legal, né? A gente tem que desmistificar isso, que torcida organizada é coisa de bandido, de assassino, de gente que não vale nada, e não é isso. Pode até ter. Quantos associados tem a Gaviões? Hoje ativos? 120 mil. Ativos deve ter em torno de uns 40 mil. Então, gente, 120 mil pessoas. Vocês imaginem que é o 2 Maracanãs de hoje lotados, 40 mil uma Arena Corinthians quase que lotada, ou uma Arena do Palmeiras, enfim, lotada de gente. Você vai ter num universo desse pessoas do bem, pessoas que não são como todo segmento da sociedade. Como qualquer segmento. É quando falam mal de policiais. Gente, calma, você viu um policial que foi violento ou que foi corrupto, você não viu toda. Claro. É aquela história de você olhou a árvore e imaginar a floresta. E não é, né? Exatamente. Então, por que a torcida te ajudou a não se envolver com drogas? Bom, primeiro o ensinamento de Flávio Lacerda. Para quem... Flávio Lacerda, o fundador, crianças só poderiam frequentar a sede dos Gaviões da Fiel se não tivesse nota vermelha. E aquilo me marcou muito, né? E primeiro, para você ir para jogo, você precisa ter dinheiro. A torcida do Corinthians, principalmente os Gaviões, faz questão de pagar o seu ingresso, né? Por isso que existe a força independente, porque não depende de absolutamente nada do Corinthians. Então, se você não trabalha, você não consegue ir para jogo. E para jogo não é só ingresso, o transporte, alimentação, principalmente quando nós vamos para jogo fora. Então, mas se ajuda também aquele que está desempregado, tem o rateio, vamos ajudar, com certeza, o irmão, então tem a solidariedade. Onde come um, come dois, come três, então você vai dividir seu prato de comida, o seu lanche, numa caravana, quando estamos indo no jogo, normalmente a gente faz lanches, né, para poder ir para o jogo, se o colega não tem, você divide, então é um ambiente, né, familiar, acaba sendo familiar. Então, primeiro, a história do próprio dos Gaviões da Fiel, em questão de militância política, de ser uma torcida ideológica, a história de ser uma torcida de luta, aquilo tudo despertou o conhecimento, né? Por que isso? Por que aquilo? Por que existe esse movimento? E eu sempre fui um cara que gostou muito de estudar, procurar entender o assunto, né? Eu sempre evitei reproduzir. Eu sempre gostei de produzir, né? Eu quero produzir meu pensamento, eu não quero reproduzir o meu pensamento. Eu sei. Então eu vou sempre nesse sentido. E os Gaviões, pelo quadro associativo, pelas pessoas de liderança, eles sempre instigam você a estudar para você, até mesmo porque no próprio Gaviões tem uma música que é muito interessante, que fala assim, você tem que ser um cara de palavra, ouvir muito, falar nada e prestar muita atenção. E isso é algo que me marca. Então, peraí, vamos ser observador, vamos estudar. Então, isso ajudou muito a entender, a estudar. Eu já tinha a minha paixão pelo direito, né? Minha família, por parte de pai, tem uma história dentro da Ordem dos Advogados do Brasil.
Então eu tinha essa questão da criminalidade, eu tinha a questão da Ordem dos Advogados do Brasil, da advocacia, e eu tinha a questão do Corinthians e da torcida organizada. Então eu fiz essa junção. Eu falei, olha, eu quero ser advogado, essa pauta da criminalidade sempre me chamou muita atenção. Torcida organizada, embora tenha as coisas boas, mas também tem o seu lado ruim, eu não tenho problema nenhum em assumir isso e trabalhar essa questão. Então eu entro como um dos advogados, quando eu sou convidado para ser um dos advogados, eu fazer parte de um escritório que prestava um serviço jurídico aos Gaviões. Então ali eu fiz aquela junção. E eu saio desse escritório, mas não, peraí, negócio da droga. Perdão, Senão continuando. O pessoal vai mandar, pô, você perguntou, não, você não respondeu, amarelou, Corinthians não é amarela, não. Primeiro, a droga teve um ponto muito interessante. A droga tira você do eixo. Tira. E se eu vou para ver o jogo do Corinthians, eu quero atuação, eu quero ver o jogo, né? Embora assim, eu sempre... No meu tempo de arquibancada, droga até que não aparecia, mas sabe o que era? O sujeito ficava bebendo, o jogo ficava caído na arquibancada. É triste. Aí acordava no fim do jogo, quem ganhou? Então, primeiro, dentro da sede dos Gaviões é expressamente proibido o uso de drogas, tá? Qualquer pessoa que lá dentro for usar droga, ela é convidada a se retirar, não pode, tá? E tá vendo? Então, tá vendo? dentro dessa questão, eu tive essa questão, né, de você ver o jogo, de ter essa preocupação, das amizades, das influências que eu tive dentro dos Gaviões, que é um núcleo ali que também não faz parte do uso de drogas. E porque assim, a droga ela acaba tirando você do eixo e dentro da torcida, a torcida ela cobra uma postura dos seus associados. Os associados ele tem que ter uma certa postura, não é um lugar bagunçado, você não pode fazer o que você bem quer, o que você bem entende. Isso não só os Gaviões, isso como diversas outras torcidas. Então eu sempre tive esse pensamento, se eu usar droga, talvez eu vou parecer o pateta da turma, então isso não vai me acrescentar em nada. Então, ideologicamente, os Gaviões sempre foi um encontro de corintianos para torcer pelo Corinthians, né, para cobrar o Corinthians, cobrar as coisas ruins, para sempre exaltar o Corinthians. Então, a droga ela não foi um atrativo. Então, dentro daquele grupo, eu percebi isso. É lógico, existem pessoas que fazem uso de algum tipo de droga. Isso não tem nada a ver com a torcida. Ele exatamente. Aquilo da pessoa da sociedade. Exatamente. E por acaso ele entrou numa torcida. Isso, exatamente. Aquilo dentro da sociedade, ele entra. Depois eu vou acabar entrando um pouco nesse tema de sociedade com relação de torcida organizada. Que vai ser seu trabalho, né? Vai ser meu trabalho. É uma continuação do trabalho. Mas, cara, me diga uma coisa, Renan. Aí, você outro dia falou um negócio, toma cuidado, as pessoas tomam cuidado falam comigo. Tem gente que eu tenho amizade há mais de 30 anos, eu falo para um dia você me disse tal coisa, o cara fala, pô, mas você esqueceu, não esqueceu, não é que você não esqueceu, você falou, eu guardei, você disse tal frase. Outro dia você falou um negócio interessante, rapaz, entre tudo que você fala, fora da área da sala de aula, do tema da aula. Você falou que você leva o terno pros jogos fora, ele deixa o terno no hotel, penduradinho assim, todo bonito, ó. Você tá vendo ele tudo bonito, mas tem aqui, tem tatuagem do Corinthians, mas ele falou que deixa, né? Conta essa história aí, que essa eu achei maravilhosa. Quando eu iniciei minha trajetória advogando para a torcida organizada, quando eu prestava serviço para um escritório, eu saio desse escritório, um ano depois. O que acontece? A torcida organizada, o próprio grupo, pelo menos da antiga gestão dos Gaviões da Fiel, eles falam, não, Renan, embora você não está mais no escritório, você tem que continuar. Tem que ajudar a gente. Por quê? Você conhece a torcida organizada. Muito advogado que presta serviço para as torcidas organizadas não conhece a torcida organizada. E na hora de você defender um torcedor, você tem que conhecer aquela realidade. Então eu conheço a realidade porque eu vivo a realidade. Não é em questão que eu vivi, eu vivo até hoje, né? E vivo quase que diariamente torcida organizada. Então eu entendi esse recado, continuei advogando e permaneço até hoje, embora houve essa troca de gestão, mas eu ainda continuo prestando serviços nesse sentido. E o que acontece, né? A gente sabe que torcida organizada, a partir do momento que o torcedor ele sai para a rua, tudo pode acontecer, né? Ele pode ter uma emboscada de uma torcida rival, ele pode ter algum problema com a polícia. Então, certa vez, Corinthians e São Paulo em 2019, minto. Corinthians e São Paulo em 2019. Na Arena.
2019 ou 2018? Foi 2018, lembrei. Corinthians e São Paulo 2018 na Arena. Um rapaz tinha sido preso numa estação de Guaianazes. Ele tinha sido conduzido para Barra Funda. E eu tava todo de Gaviões da Fiel, era uma semifinal. E, pô, ele tava sendo espancado ali por guardas do metrô naquela época. Ele teve um problema lá e ele estava bem machucado, então não tinha nem como esperar o término da partida. E eu fui correndo, peguei o metrô, saí do jogo, no meio do jogo. Perdi até o gol do Wagner Love. Na hora da arquibancada. 2019, a final. Então, acho que foi 2019, né? Pô, perdeu. E eu saí da arena, todo de Gaviões, e fui até o Depom acompanhar a prisão do garoto em flagrante, porque ele tinha sido preso em flagrante. Por qual crime? Ele tinha por lesão corporal. Ah, tinha batido de alguém. Aí tomou lesão corporal. Resumidamente, eles tinham soltado um rojão dentro do metrô, dentro do trem, né, da plataforma, a parte aberta. Os guardas não gostaram, houve aquele princípio de tumulto, era um jogo final, era um clássico, então os ânimos sempre estão bem exaltados, né? Então ele foi preso, né, dentro desse tumulto ele foi preso. E quando eu chego lá, o delegado me olha e fala... Não estou rindo de você, não. Estou rindo de mim. Uma vez eu tenho um rojão dentro de um túnel fora daqui de São Paulo por conta do jogo do Corinthians. E aí o delegado, ele me olha e ele fala, você está na confusão, vai preso também. Fala, não, pera, eu sou advogado. Eu sou advogado. Aí ele, não, você está todo de Gaviões, você devia estar na confusão, então vai, eu sou advogado. Saí do estádio. Aí eu falei, olha, tô vindo do estádio, aconteceu essa situação e eu preciso advogar. Então ali eu percebi que o tratamento com o delegado não estava sendo condizente com a... porque você não estava vestido de advogado, você estava vestido de torcedor. Então eu vi que assim, o requerimento que a gente estava fazendo, ele não estava dando muita atenção, enfim, então a partir dali que eu coloquei... Ele também não era corintiano. Provavelmente. Provavelmente deveria ser até São Paulino, né, que estava perdendo. Perdeu o campeonato no último minuto. Então o que eu fiz a partir daquele jogo? Eu coloquei o terno no carro. Então eu deixei o terno no carro e falei, isso me serviu não só para jogo, como qualquer outra situação. Advogado criminalista trabalha 24 horas. Então você tem uma festa fim de semana, festa de 15 anos da prima da sua esposa. Virada de ano eu já perdi. Você já está lá com o terno. Natal eu já perdi quantas e quantas vezes. Então desde esse dia eu sempre andei com o terno no carro, porque qualquer problema que tivesse, eu já estava preparado. Então às vezes o pessoal fica até surpreso. Pô, 2 minutos atrás você estava com a camisa do Corinthians, agora você está de terno? Eu falei, olha, é assim que funciona, né? E principalmente jogo fora. Hoje eu não vou mais em jogo de caravana, mas eu vou em todo jogo, eu e minha esposa, fora, né? Conta aquela do jogo com o Goiás, que você ficou no hotel do lado do estádio e mandou uma foto, ó, porque onde é que eu tô aqui, ó. Aí nós fomos Dava pra ver o estádio e ele no hotel. Nós fomos no último jogo Corinthians e Goiás, e o ano passado teve aquele problema do Ministério Público não autorizar a torcida visitante. Visitante. E aí o Corinthians não entrou em campo, o jogo foi remarcado, então a gente estava muito preocupado, né, nessa questão, se podia haver alguma situação, alguma repressão por parte da polícia. Pelo contrário, nesse jogo a polícia teve uma atuação brilhante. Eu trabalhei numa Rádio Capital em 2005, o título de 2005, e eu vi lá a torcida, os policiais contra a torcida visitante do Corinthians eram bem rígidos. Bem rígidos. rígidos. Usando palavra bem leve aqui. Eu fiquei indignado da cabine porque tratavam os torcedores do Corinthians de uma forma muito agressiva sem ter necessidade. E essa relação, perdão novamente, gente, como é que essa relação da torcida organizada com a polícia militar? Vamos falar do nosso estado, vamos falar dos outros, vamos falar aqui. Porque nós temos um batalhão que cuida só disso. Sim, claro. Né? O segundo batalhão do choque, ele é exemplo para o Brasil inteiro. Só concluindo a questão de Goiás. Complemente. E o que acontece? Como eu vou com a minha esposa, a gente sempre vai um dia antes do jogo, né? Um dia antes, dependendo da cidade, se for uma cidade turística, a gente vai uns 2 dias antes, 3 dias para passear. Então a gente aproveita até essa situação para conhecer. Quando eu viajava para ver jogo, eu gostava disso. Não era só o jogo, era o passeio. Então eu peguei, sempre o que eu faço? Eu procuro pegar um hotel, é lógico, né? Dependendo do clube. Nesse caso, contra o Goiás, eu não tinha tanto problema. Então eu peguei o hotel bem de frente ao estádio. Né? Na verdade, era um Airbnb, nós pagamos ali um quarto, Você mandou a foto. um apartamento.
Primeira Leva pra coisa, ver que bancada. colocamos a bandeira do Corinthians, né? O apartamento não era seu, se jogasse pedra azar do cara, né? Então eu já deixei o terno preparado já, se qualquer situação era só atravessar a rua. Rapaz, deixa eu fazer um parênteses. Essa eu vou ter que contar. Eu não sou entrevistado, mas você me fez lembrar. 1984, fez de Corinthians e Curitiba, em Curitiba. Aí chegamos no hotel, né? Ficamos lá no hotel, do sábado pro domingo, eu, meu irmão e um amigo. Aí eu coloquei a bandeira do Corinthians na janela do hotel, igual você fez, só que eu coloquei pra fora, né? No domingo de manhã, rapaz, umas 5 horas da manhã, eu escuto assim de longe, Corinthians, Corinthians. Eu falei, nossa, já tô sonhando com a torcida. Aí despertei, falei, não. Estão gritando, eu olhei na janela, vários ônibus de torcidas do Corinthians, pensava que o time estava nesse hotel. Aí foi uma confusão do diabo. Aí lá pela Santos aparece polícia para tirar os caras dali. Já tirei a bandeira. Agora volta pro entrevistado que é ele. Mas essa eu tinha que lembrar. Acho que essa não tá nem no livro, viu, gente? Já, me lembrei então, agora. Segunda edição. Já dá para pôr essa história. Então eu coloquei, né? Porque, como eu falei, né? Eu advoguei muito mais para outra gestão, mas eu ainda continuo advogando para muitas pessoas dos Gaviões. Às vezes, logicamente, então você deixa o terno lá, o cara vai preso. Então eu sempre deixo lá. Qualquer situação que precisar, seja a diretoria atual precisando, seja um associado que teve um problema. Porque hoje meu nome, graças a Deus, ele tá dentro das torcidas organizadas, não só a torcida organizada do Corinthians, como eu já advoguei para a torcida organizada do São Paulo, já advoguei para a torcida organizada do Vasco. Então quando acontece esse problema, eu sempre deixo o terno. Então nesse jogo contra o Goiás, já imaginando que pudesse ter um problema, seja com qualquer uma torcida organizada do Corinthians, para que não precisasse contratar outro advogado, ligar, não, eu já estou lá preparado com terno e só atravessar a rua e voltar preparado, né? Igual o Super-Homem, né? Aqui, eu troquei a roupa. E a relação hoje da torcida organizada com a PM, com o 2º Batalhão, nós tivemos uma reunião recentemente com o 2º Batalhão que foi sobre a volta das bandeiras, né? E desde 95 que o saudoso meu amigo Aprobato era presidente da federação, ele proibiu. Enfim. E o que acontece? Nessa reunião, foi uma reunião extremamente produtiva, um tratamento exemplar, e o próprio tenente do choque, ele fala, olha, nós já tentamos atuar contra a torcida de diversas formas possíveis, seja na repressão, seja limitando o espaço, seja proibindo camisetas. Tirando faixa, já tentaram de tudo. E eles, com essas palavras, eles nos falam, a melhor forma hoje do tratamento com a torcida organizada é o diálogo. Porque acabou aquela pancadaria de guerra, não vê mais. Que tinha, dentro do era um estádio negócio horrível de dentro do estádio aquilo não existe. E você tem um outro agravante, veja bem, até por questão estratégica. A polícia, como é que você vai identificar uma pessoa se você não sabe aquela camisa? Um jogo de futebol hoje leva quantas pessoas? 40, 50 mil pessoas? Como que você vai indicar um grupo? Torcida organizada, fatalmente aquele torcedor vai usar a roupa da sua torcida organizada. Não importa a sua torcida organizada que seja. E hoje não só a torcida organizada, como na Arena existem diversos grupos, além das torcidas organizadas, como o escanteio. As pessoas elas criaram... Tem agora os grupos de família, que eu vejo família fulano, eu acho muito legal. Então, se acontece um problema, a própria polícia ela consegue chegar na pessoa, porque ela sabe, olha, tem esse grupo, eu já vou nesse grupo, vai falar com a liderança do grupo, então para o próprio batalhão é interessante. E eles mesmos falam isso, né? Eles têm então, legal. Você está querendo dizer que há diálogo, não tem mais aquela repressão. Não. O policial ali, porque eu entro do outro lado, que lá respeitam, você vai. Mas nem tem mais, a revista não é feita lá no lado das cativas por policial. É por segurança do clube. Lá com vocês também ou lá continua? Não, lá ainda continua a PM. Mas respeitosa. É respeitosa. Eu acredito ainda que dá para melhorar, a gente sempre faz essa indagação, a gente faz essa cobrança, mas de fato, dos últimos anos mudou muito, né? Porque hoje o policial ele respeita a forma de abordagem dele. Pede licença. Lógico, ele faz aquela revista mais rápido, então não tem como você ter uma troca de diálogo com ele naquele momento. Você sabe que do outro lado é mais... Quando tinha até o Luciano sabe dessa história. Quando os PMs estavam fazendo revista, eu fui para a revista, um policial falou, dá licença. Eu falei, pois não. Ele falou, tudo bem, professor? Eu falei, ué.
Eu falei, você foi meu aluno? Ele foi seu aluno lá no Unifel, no graduação. Eu falei, pô, rapaz, então... Ele falou, não, pode passar aqui, não vou nem... Ele fez, nem revistou, foi para soubesse tinha trazido alguma arma, que algum negócio, né? Pô, quero nem revistar. Me avisa o dia que você vai estar aqui que eu entro com o sinalizador. Mas não tem que... Porque, veja, eu era criança, eu ia pro estádio, eu ficava assustado quando eu ia com meu pai, porque você chegava... Tem uma cena que não sai da minha cabeça. Eu chegando no Morumbi, isso devia ter uns 13 anos, ali na praça de entrada, acho que chama Praça Roberto Gomes Pedrosa, né? Policiais com escudos, com carabinas, né? Na época não sei se chamava 12, só sei que era uma... eu, na época, a minha coisa de criança foi com espingarda. Mas armas pesadas, capacete. Falei, gente, isso daqui é um esporte, é um passatempo, é um esporte. Isso... Veja hoje, né? A criança também, se chega num lugar desse, ele não quer ir mais. Claro. Pô, aqui não é um lugar de passeio. Você vai num teatro, não tem isso. Você vai num circo, não tem isso. No cinema, no shopping. Aí chega no estádio, aquele clima de guerra. Carro blindado, cavalos. É um horror, né? Claro. Isso... Porque é para atemorizar. Tudo bem. Atemoriza quem? Atemoriza aquele que é o sujeito de bem. Exatamente. Agora, aquele que vai fazer encrenca, isso estimula. Exatamente. O ponto de partida é justamente esse, né? Por que eu entendo que a violência no futebol ela está exacerbada? E eu não vou esconder isso. A violência nas torcidas organizadas, ela existem e só que é fora em um grau elevado. Hoje, né? Não, fora do... Claro, hoje é fora do estádio, você não vê mais nenhuma notícia. E nem próximo ao estádio. Nem próximo. Mas... houve essa cultura, né? Hoje a violência ela está nesse nível por uma questão cultural. Então, quando eu comecei para jogo e você tinha aquela repressão ferrenha, né? Eu acho aquilo ridículo, gente. Até me desculpa a polícia militar, mas eu acho aquilo ridículo. É em cima do cavalo com uma espada. Eu acho aquilo não tem a menor lógica. Então, o que eu acabei de falar, torcedor, é uma imagem... o torcedor ele entra apanhando, porque você vai passar por aquela fila muitas vezes demorada, de meia hora a 40 minutos. Ele apanhando, vendo colegas na sua frente apanhando. Qual é a animosidade que essa pessoa vai entrar dentro do estádio, né? O que ela vai reproduzir? Ela já vai entrar com ódio, e violência já era violência. Então, aquilo sempre foi um fator determinante para que a violência acontecesse, principalmente contra os próprios policiais. Porque muitas vezes quem determina que seja um sistema repressivo está lá na sua sala com ar-condicionado. Mas o pobre policial que está lá no estádio e que vai entrar em confronto com o torcedor organizado, é ele que vai tomar uma pedrada, um chute. Lá no Unifiel, que era policial militar do 2º Batalhão, e ela falava, olha, a gente já chega irritado porque a gente tem que chegar muito antes no quartel, vai de forma, nenhuma comodidade em cima de um caminhão, aí chega ali, já tá com tanta raiva, muitas vezes tá passando até fome, que dão, acho que um lanche. Ela falou um negócio, desculpa, foi uma policial que falou, que eu falei dos cavalos. Ela falou, olha, às vezes tenho inveja dos cavalos, porque eles são melhores tratados do que nós. E aí tem muito policial que sai ferido feio. Tem, com certeza. Eu me lembro carregado sangrando, pronto, aí já virou a guerra. Que era uma guerra, esses dias eu vi uma cena da guerra da Ucrânia com a Rússia, que era o soldado russo lá longe, sozinho, e o soldado ucraniano aqui deu um tiro na cabeça dele. Quer dizer, nossa, não é guerra. Não viu de onde veio a bala. Guerra. Que é bom, é guerra. Guerra, você tem raiva do outro, não interessa. E quem promove a guerra está nos gabinetes. E também isso, o policial tem que cumprir ordens. Mas então, pelo menos eu sou testemunha disso. Eu vou ao futebol há mais de 50 anos. Melhorou. E no estádio não tem mais aquelas pancadarias que eram horrorosas. Claro, você vê a polícia brigando com a torcida e de todas, não estou falando só da Gaviões. Quantas vezes eu vi com a torcida do Santos, quando tinha era dividida, a torcida do Palmeiras. Claro. Mas isso. Então, para a gente terminar, que já estamos dando o final aqui, essas brigas fora, você acha que que a gente pode fazer para acabar com elas? Mudar a cultura. Por que a violência está nesse ponto? Por conta da cultura, né? Antes de você entender, a gente tem um problema muito grave, né? No combate à violência do futebol. As pessoas sempre vão nas consequências, mas nunca na causa. Você precisa ir na causa, você precisa entender quem é o indivíduo, por que aquele indivíduo briga.
E não é do dia para a noite que você vai resolver, né? Soluções difíceis, problemas difíceis, elas exigem soluções difíceis. Não existe uma solução fácil. E eu vejo o seguinte... Eu costumo dar o seguinte exemplo, né? Rapidinho. Câncer você não cura com lisador, né? Claro, exatamente. Então, e você precisa mudar a cultura. Grande responsável pela violência no futebol está no poder público, porque não existe espaço vazio. Eu entrei para os Gaviões da Fiel porque eu me lembro de um jogo contra o São Paulo no Morumbi, bandeiras subindo aqueles TNTs, fumaça preta. A torcida do São Paulo independente, era uma divisão, ficava a torcida uma do lado da outra. Isso. A torcida do São Paulo também com o TNT tricolor, as fumaças, então ficava uma diferença muito grande, quem estava levando a maior bandeira. Isso, era então, isso. Aquilo era um clima de festa, era contagiante, né? O jogo muitas vezes era mero detalhe, né? Queria gritar mais para superar o outro. Então, e se você tira essa festividade, né? Se você não permite, não deixar a pessoa acender um sinalizador, uma fumaça colorida ali, da cor do seu time, você não permitir que ele balance e tremule uma bandeira, ou soltar um papel picado, coisas lindas que fazem, né? Nós estávamos olhando o livro agora lá do Corinthians. Quais as imagens que tem no livro do Corinthians? É aquelas imagens da arquibancada pulsando, aquelas coisas. Então, quando você tira a festividade da torcida organizada e você só começa a noticiar a desgraça, a violência, a pancadaria, o torcedor festivo, ele vai deixar de frequentar a torcida organizada. E quem que vai frequentar a torcida organizada? Aí você começa a introduzir o cara que é violento, o cara que ele tem um problema social muito grande, problema de desigualdade, problema às vezes não só de desigualdade, mas ele tem um problema familiar, então ele tem aquele ódio diário. Desemprego. Um problema por parte de pai, por parte de mãe. E ele tem aquele ódio dentro dele, do íntimo dele. Ele começa a ver que na torcida organizada ele vai poder extrapolar, ele vai poder colocar para fora aquele ódio. O torcedor festivo sai e entra ele. O problemático. Então, no meu entender, eu estudo esse tema torcida organizada há pelo menos 15 anos. Você teve uma mudança grande desse tipo de torcedores, né? Então, no meu entender, não é com essa punição como, por exemplo, torcida única que você vai solucionar. Não, isso já provou que não resolve. É você voltar ao jogo do jeito que era. Vamos permitir a festividade. E a partir, sim, se a torcida organizada ela teve um problema, olha, então no próximo jogo vocês não podem fazer festa. Imagina agora, Corinthians e São Paulo vai jogar domingo. Imagina se tivesse a arena do Corinthians meia-meia com a torcida do São Paulo. Você imagina a torcida do Corinthians se não pudesse fazer festa, a torcida do São Paulo pudesse fazer festa. Tenho certeza que nenhum torcedor querer brigar. O quê? A torcida do São Paulo vai fazer festa, no nosso estádio nós não vamos poder fazer festa? Não vamos ter problema. Então você tem que voltar à cultura do futebol, de festa, a festividade, porque a arquibancada é o que pulsa o futebol, é o que faz acontecer, né? Então, eu fui de torcida organizada, uniformizada, vivi em arquibancada, eu sei bem o que é isso, que é de festa. E aquilo que é o gostoso, né? Hoje estão lá como é que fala? A gente falou outro dia. Espectador, que fica igual o jogo de tênis, para cá, mas o gostoso é arquibancada. Meu amigo Renan, muito obrigado. Suas informações foram maravilhosas. Tenho certeza que o público gostou, tá vendo? Isso daqui que ele falou é uma prévia da dissertação de mestrado dele, tá? Então, se Deus quiser, logo, logo ele vai se tornar mestre, vai fazer o trabalho, vai publicar o livro. E é isso. A gente entender que torcida uniformizada não organizada não é coisa de bandido, é coisa de gente que gosta de festa de futebol. Tem problemas? Tem, como tem em qualquer lugar, qualquer grupamento social, tem na política, tem na medicina, tem no direito, mas é muito bom. Muito obrigado por você ter vindo aqui, você aqui do Lei em Campo, continue conosco e até a próxima entrevista. Tchau!